começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre a fixação de penas. O artigo 5º determina que o delito e a pena respectiva serão considerados exclusivamente nos termos da lei vigente ao tempo da prática do crime e que a pena não pode passar da pessoa condenada. Para falar sobre a fixação de penas, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o juiz João Ricardo Costa, presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Também vamos conversar com o doutor em Direito Penal pela USP e pesquisador do IBCCRIM, Mohamed Mahamoud. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor João Ricardo, gostaria de começar explicando o que o juiz leva em consideração na hora de fixar uma pena. Como é que se chega ao resultado final? Bom, nós temos um sistema previamente delimitado, que é o que está no Código Penal, na parte geral do Código Penal, em que estabelece os padrões através de um sistema trifásico da fixação de penas. São vários pontos em que evolui em critérios objetivos e subjetivos, em que o juiz também coloca a sua percepção sobre o fato e com o foco na figura de quem está sendo processado, né? Porque nós tratamos aqui do princípio da individualização da pena, adequar a pena à figura daquele que vai ser condenado. Trabalho complexo, né? Sim. Doutor Mohamed, o que acontece se o crime é praticado em uma época, mas a lei muda e, por exemplo, torna a punição mais grave? O direito penal tem como uma das suas molas propulsoras ou uma de suas pedras de toque o princípio da legalidade. Então, a lei aplicável é a lei vigente ao tempo do fato. No entanto, se essa lei se modificar, abrem-se algumas hipóteses de aplicação, levando em consideração se essa lei é mais gravosa ou não. Sendo essa modificação na lei mais gravosa, ela não retroage para atingir fatos pretéritos, ao passo em que, se a modificação da lei for mais benéfica, ela retroage para abarcar esses fatos anteriores. E o que acontece quando várias pessoas participam de um mesmo crime? Como é determinada a pena de cada um dos acusados? Para saber como é tomada esta decisão, vamos mostrar o exemplo de um julgamento do Tribunal do Júri de Santa Maria, no Distrito Federal, que condenou 3 acusados de matar um morador de rua em 2012. O comerciante Daniel de Abreu Lima, acusado de ser o mandante do crime, foi condenado a 23 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado. Edmar Pereira da Cunha Júnior e Lucas Júnior Araújo de Sá foram condenados a 23 anos e 8 meses de prisão. Eles devem cumprir a pena em regime fechado. Outros 2 acusados foram absolvidos, um porque assistiu ao crime de longe e outro porque colaborou com a investigação. O julgamento durou 3 dias. Um dos moradores de rua morreu após o ataque e o outro teve 20% do corpo queimado. Segundo a denúncia, 4 jovens jogaram gasolina e atearam fogo no corpo dos moradores de rua, a mando do comerciante. Doutor João Ricardo, nesse caso, as pessoas receberam penas de acordo com a participação no crime? Exato. Daí que eu falei anteriormente em relação ao princípio da individualização. A participante do delito, ele teve uma forma de agir. E essa forma de agir, ela é revelada na prova do processo. E baseado nessas provas, o juiz vai aplicar a pena, vai fazer a dosimetria da pena, adequando a cada conduta uma pena proporcional. Evidente que essa dosimetria ela tem que resguardar essa proporção diante daquele fato delituoso em si, a participação de cada um individualmente. Doutor Mohamed, como comprovar que cada um teve uma participação diferente no crime? Como disse o doutor João Ricardo, as provas do processo vão indicar isso. Em processo penal, algumas particularidades do fato são de difícil avaliação. Por exemplo, se o crime é doloso ou culposo, ou seja, se o agente desejou ou assumiu o risco da produção de um certo resultado, ou se ele agiu com imperícia, negligência ou imprudência. Essas particularidades, às vezes, não são evidenciadas por uma prova direta, mas às vezes por indícios. Então, pelas circunstâncias do fato,
consegue-se aferir a maior ou menor reprovabilidade do comportamento e, nessa medida, se estabelece um escalonamento da pena. Para aqueles que tiveram um comportamento mais reprovável, uma pena mais intensa. E para aqueles que foram partícipes, que tiveram uma contribuição de menor monta, uma pena mais branda. Isso é um trabalho difícil para o juiz, doutor? É um trabalho que exige uma preparação, uma capacitação, mas que depois entra na rotina de conhecimento, na rotina laboral do juiz. E na questão de uma quadrilha, por exemplo, que comete roubos, é levada em consideração a hierarquia dentro do grupo para poder fixar a pena? Também é um delito próprio na formação de quadrilha, mas que geralmente ele vem acompanhado de uma série de outros delitos. A formação de quadrilha para a prática de latrocínio ou de roubo, né? Roubo de cargas, que é muito comum, são delitos praticados por quadrilhas em função da logística. Então, isso aí, no momento da aplicação da pena, em que esses crimes são julgados simultaneamente, há uma divisão na dosimetria para cada agente. E nessa divisão, cada conduta vai ser avaliada de forma única. Doutor Muhammad, qual é o passo a passo para a fixação de uma pena? A primeira etapa, o magistrado estabelece as circunstâncias judiciais, numa segunda etapa chamadas circunstâncias legais, que são agravantes e atenuantes, e na terceira etapa, causas de aumento ou de diminuição. Esses termos todos são muito técnicos e ao grande público podem parecer extremamente abstratos. Mas em 2 palavras nós conseguimos resumir o sistema trifásico: individualização de pena e princípio da culpabilidade. O que é o princípio da culpabilidade? A cada um corresponde a sua pena. Não é possível ao magistrado fornecer penas por atacado. Então, em certas situações, são 15, 20, 30 denunciados. Numa situação como essa, o princípio da culpabilidade diz: a cada um corresponde a sua pena. Então, o processo criminal ele é extremamente sensível na medida em que cada um dos réus e cada um dos crimes praticados por cada réu merece uma resposta particularizada, ou seja, como é que se afere de maneira pré-estabelecida ou de maneira global para diversas pessoas aspectos que são íntimos, como conduta social, personalidade, motivação. Então, esses aspectos todos são particularizados. Então, no sistema trifásico há uma distribuição das diversas maneiras de se encarar o fato e o agente. Doutor João Ricardo, o senhor falou aqui no início que existem os critérios subjetivos e objetivos. Como que o juiz dosa esses dois? Bom, isso, por incrível que pareça, é algo muito importante na aplicação da pena, porque ele tem íntima ligação com a ressocialização. Então, o juiz tem que ter em mente que aquela penalidade que vai ser aplicada, ela vai ter um conteúdo de punição e ressocialização. Ele não pode extrapolar nenhum dos dois lados, né? E exceder na punição ou evitar que o processo de cumprimento de pena ou a quantidade de pena induza em não ressocialização ou a modalidade da pena aplicada. Então, isso são fatores muito importantes até hoje de grande debate no direito penal, até no sentido de determinados crimes sofrerem uma abordagem do direito penal tradicional, né? Há uma discussão muito grande em relação a isso. Então, esses dois fatores, eles são fundamentais hoje na aplicação da pena, principalmente no que diz a essa questão do resgate, né? Do resgate do dano social e do resgate do indivíduo para a sociedade. Doutor Muhammad, e se o réu não concordar com essa pena, achar que foi excessiva, ele pode recorrer? Da sentença condenatória, tanto o advogado quanto o réu são intimados. Maiormente, a questão do réu preso. E ele pode apelar dessa decisão e, depois de o processo extinto, a lei de execução penal estabelece concorrentemente a possibilidade da iniciativa do pedido de revisão ou obtenção de algum benefício da execução, como progressão, aplicação do indulto, comutação, livramento condicional. Se estabelece uma legitimação concorrente do Ministério Público, do ofendido, do seu cônjuge, ascendente, descendente e do próprio Conselho Penitenciário e do diretor do presídio.
Doutor João Ricardo, pode acontecer do juiz aplicar uma pena que não está prevista em lei? Não, como foi colocado já aqui, o princípio da legalidade é fundamental no direito penal, principalmente no direito penal. Em hipótese alguma, o juiz pode aplicar qualquer tipo de pena que não esteja previsto no Código Penal ou que não tenha outra previsão em legislação extraordinária ou legislação alienígena, que nós chamamos aquela que não está dentro do código, né, do direito codificado. E isso pode acontecer, né? Muitas vezes uma pena restritiva de direitos que extrapola os ditames legais ali do Código Penal pode, de certa forma, atingir essa vedação, a aplicação de uma sanção que não encontre previsão legal. Mas aí cabe recurso, doutor Mohamed? Cabe, e principalmente com relação ao direito de liberdade, ademais dos recursos, existe a previsão de impetração de habeas corpus, que é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º da Constituição, e que, não obstante os tribunais superiores fixarem uma orientação tendente à racionalização do emprego de habeas corpus, toda vez que o direito de liberdade estiver em xeque, cabe a impetração desse remédio constitucional. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são o juiz João Ricardo Costa, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e o doutor em Direito Penal pela USP, Mohamed Mahamoud. Eles conversam conosco sobre a fixação de penas. O Código Penal adotou critérios para a fixação da pena. Assim, ao apreciar o caso concreto, a decisão do juiz deverá seguir o que diz o artigo 59. O Código Penal estabelece que o juiz determina as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada. Doutor João Ricardo, no momento da fixação da pena, já é definido também o regime a ser cumprido? Sim, no momento que termina a fixação da pena, já se pode estabelecer o regime que atende também os critérios da pena que foi apurada naquele trabalho de fixação. Doutor Mohamed, o Código Penal também estabelece que existem circunstâncias que podem atenuar ou agravar uma pena. Quais são elas? A pena deve representar como se fosse uma luva para a mão. Então, cada crime possui as suas particularidades. Então, se um crime for praticado contra o seu pai, o agente praticar o crime contra o pai, contra a mãe, contra o seu filho, se o agente se privilegiar de uma fragilidade da vítima que estiver atravessando uma tragédia pessoal, nos crimes ambientais, se houver a prática do crime durante o período de defeso, durante a seca ou numa inundação, contra espécimes que já estão em extinção. Então, as causas, as circunstâncias legais ou agravantes ou atenuantes, elas vão calibrar a reprimenda para mais, nessas circunstâncias que eu apresentei, ou para menos no caso das atenuantes. As atenuantes, por exemplo, nós temos, se o crime for praticado por um menor, atente-se, não menor de 18 anos, mas menor de 21 e maior de 18 anos. Quando o crime for praticado por menor, quando o sujeito promover a confissão espontânea, então, todas as vezes em que houver um comportamento que atenuar a reprovabilidade do fato a ele imputado, vai haver essa atenuante ou a agravante, no caso de um comportamento mais reprovável, a serem aplicadas na segunda etapa do sistema trifásico. Doutor João Ricardo, e o fato da pessoa ter bons antecedentes, ou ser réu primário, isso também influencia na dosagem da pena? Sim, é uma das circunstâncias que influencia bastante na dosimetria da pena, né? Principalmente porque ela atende, né, um princípio de que é o primeiro delito que está sendo praticado, que pode ser algo isolado na vida do indivíduo, né? Então isso é muito considerado na hora da dosimetria. Doutor Mohamed, e se o réu for reincidente, isso pode agravar a pena? O que é a reincidência? A reincidência é um conceito técnico penal que ocorre quando o sujeito pratica um crime depois de já haver uma sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, definitiva, por outro crime. Então, havendo a prática
posterior a essa sentença condenatória transitada em julgado definitiva, ele será considerado reincidente, ressalvado o caso que se chama informalmente de prescrição da reincidência, ou seja, a reincidência vai repercutir desde que até o fim da pena deste primeiro crime, a partir do término do término da pena desse primeiro crime, passados 5 anos, a extinção dos efeitos da reincidência. Doutor João Ricardo, e quando existem circunstâncias que atenuam e também que agravam a pena, o que o juiz deve fazer? Isso é uma rotina, isso geralmente acontece, normalmente acontece no momento da fixação da pena, o juiz vem a perceber que existem mais de uma circunstância atenuante, mais de uma circunstâncias agravantes. Elas não têm o mesmo peso. Algumas se equivalem, outras não. Algumas são mais gravosas do que outras são mais atenuantes que outras. E no embate entre atenuantes e agravantes, esses pesos também, eles funcionam, são pesos construídos muitas vezes pela jurisprudência, pela decisão dos tribunais e muitas vezes também pelo próprio critério do juiz, né, que tem a liberdade de fazer, uma certa liberdade de fazer a dosimetria da pena. Então, ele vai aplicar o peso, não é, dessas atenuantes, vai utilizar todas ou justificar porque aplicou ou porque não aplicou, mas vai ter que considerar todas as circunstâncias que foram apuradas no processo no momento da dosimetria, fazendo, né, dando-lhe o peso e explicando o peso que cada uma teve na incidência do cálculo da pena. É um processo bem complexo, né? É. E a equipe do Artigo 5º foi às ruas descobrir quais as dúvidas da população sobre a fixação de penas. Vamos à primeira pergunta. O arrependimento influencia na fixação da pena? Doutor João Ricardo. Bom, influencia sim, também é uma circunstância que influencia, mas não de uma forma, muitas vezes, a isentar o agente de pena. Ele pode ou não ser aplicado dependendo da circunstância desse arrependimento. Muitas vezes o arrependimento se dá no momento em que outra conduta não poderia ser o agente flagrado no cometimento do delito se portar de maneira como quem está arrependido. Tudo isso tem que ser observado no conjunto probatório. E esse arrependimento tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Nós vamos a mais uma pergunta. Se a pessoa devolver aquilo que foi roubado, altera a pena? Doutor Mohamed. É importante que se distinga no tocante ao que dispõe o artigo 16 do Código Penal sob a rubrica de arrependimento posterior. Nos crimes sem violência ou grave ameaça, quando o prejuízo é reparado ou a coisa é devolvida, como no caso do furto, que é a subtração de coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça, se esse comportamento for praticado antes do início da ação penal, há uma causa de diminuição de pena. E nós vamos conferir mais uma dúvida. Qual é o máximo de pena que o réu pode ser condenado? Doutor João Ricardo. O máximo de pena é aquele que o Código Penal estipula para o crime que ele praticou. Cada crime, cada delito tem a fixação do seu mínimo e o máximo. A lei penal brasileira estabelece como pena máxima no Brasil 30 anos de reclusão. E que pode, né, se transformar em mais tempo dependendo da quantidade de delitos que o agente pratica. Mas individualmente, para cada crime, os crimes mais graves seriam 30 anos. E nós vamos à última pergunta. Como fica a punição para o menor? Doutor Mohamed, essa é uma questão complicada. Quando o menor de 18 anos e acima de 12 e menor de 18 anos, ele se submete a um sistema diverso de tratamento. A ele não é aplicada pena. Ao adolescente se aplica medida socioeducativa. Por quê? O adolescente, tal qual a pessoa que possui uma deficiência mental, eles se submetem a um tratamento. No caso da pessoa que possui uma doença mental, um tratamento curativo, e no caso do menor, a um tratamento educativo, socioeducativo. Então, aplica-se não o Código Penal, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, com uma outra metodologia, com uma série de outros princípios, como o princípio da brevidade, o princípio da excepcionalidade, a consideração do menor
como uma pessoa em desenvolvimento. Então, não se aplica o Código Penal e esse é um ponto muito importante a ser considerado, que o Superior Tribunal de Justiça, há algum tempo, firmou uma posição. Existe a possibilidade de se considerar as passagens do adolescente, ou seja, o sujeito já é maior de 18 anos, mas teve passagens pela vara da infância e do adolescente pela prática de atos infracionais, ou seja, comportamentos descritos na lei penal, mas praticados por adolescentes. Seria possível se considerar esses comportamentos de antes da maioridade para tornar a pena mais gravosa? O Superior Tribunal de Justiça entendeu que não. Por quê? Porque nós temos sistemas distintos, com peculiaridades e notas técnicas próprias. Então, não seria viável confundir sistemas distintos. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês rapidamente se o sistema de fixação de penas no Brasil é eficiente ou precisa de melhorias. Doutor João. Bom, eu tenho a percepção que precisa de melhorias. Aliás, o direito penal necessita de melhorias. Aí nós temos que devolver a pergunta para a sociedade. Ela está satisfeita com a intervenção do direito penal hoje na criminalidade? Isso traz resultados razoáveis? O nosso sistema de combate à criminalidade, através do Poder Judiciário, ele tem trazido resultados positivos para a sociedade? É por isso que nós temos que olhar com uma visão muito crítica a forma de intervenção hoje do Estado no âmbito do direito penal. Muitas condutas que são criminalizadas já em outros países já são tratadas, já tem uma outra abordagem, como a mediação, justiça restaurativa, com efeitos muito mais promissores para a sociedade, muito mais civilizatórios do que a intervenção do direito penal, do que o encarceramento. Nós ainda temos uma cultura do encarceramento, nós ainda discutimos o direito penal, o crime, o enfrentamento do crime através do encarceramento. Eu acho que isso tem muito a ver com o que nós estamos discutindo aqui, esses critérios de fixação de pena, no momento em que nós não estamos pensando ainda no Brasil, ou pensando de forma muito embrionária, em outras formas de intervenção na solução da criminalidade. E nós estamos trabalhando com um olhar muito grande nessas novas formas de intervenção, né? Com um olhar crítico mesmo, porque nós estamos vendo aí a superlotação dos presídios, a criminalidade organizada se viabilizando através de um sistema carcerário falido, né? Que potencializa a violência na sociedade, e tudo isso fruto de uma intervenção hoje do Estado no combate à criminalidade tem dado esses resultados. Para o senhor, doutor Mohamed. A princípio, o nosso sistema de fixação de pena não me desagrada. Me desagrada, na verdade, justamente isso, ou seja, justamente uma falta de preocupação com os princípios constitucionais, às vezes na maneira pela qual a pena é estabelecida. É importante ter em linha de consideração que cada sujeito é um e, portanto, a ele deve ser atribuído a sua pena. Agora, o sistema carcerário, de fato, falido, a ele devemos destinar uma preocupação muito grande. Mas, na minha opinião, com todo respeito, o sistema trifásico, que até não foi objeto de modificação no projeto de Código Penal, então, quer dizer, a maneira pela qual o sistema trifásico está elaborada ou está positivada no Código Penal me parece boa. O problema, eu acho que reside mais em certos aspectos de política judiciária ou mesmo de política criminal na hora da execução da pena. Bom, e com essas constatações, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Mohamed, doutor João Ricardo, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!